Na live com Fábio Campos. Oferecimento. Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida. A lavagem em brilho que seu veículo merece. Lavagens de carros, motos, picapes e caminhonetes. Promoções para Uber e taxistas. Lavagens com ducha de espuma azul e shampoo com cera da 3M. Produtos de alta qualidade, com atendimento personalizado. Para sua comodidade, também fazemos o serviço de leva e traz. Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida. O seu veículo no capricho. Rua Francisco Valho, 1780, no centro. Telefone e WhatsApp 99788-8829. Bateu aquela fome? A boa pedida são os espetinhos Carlitos. Tem espetinho de frango, cafta, linguiça suína, linguiça calabresa, coraçãozinho de frango, carne bovina, medalhão de frango, queijo coalho, lombinho com queijo, pão de alho e picanha. Conheça também os nossos combos e consulte o cardápio dos espetinhos especiais. Peça pelo nosso delivery e receba aonde você estiver. 99779-2664 ou também pelo iFood. Espetinhos Carlitos, o delicioso churras em brasa do seu dia a dia. Olá, muito boa noite. Começando mais uma live com Fábio Campos aqui no seu Facebook. Também você pode assistir depois pelo YouTube. E lembrando, né, que todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas, 22 e pouco, depois do professor Jovir, que é um programa muito legal também, o grande amigo professor Jovir, que ele dá umas dicas aí para quem vai prestar vestibular, quem né, hoje, inclusive, né, teve o Enem, e para quem quer aprender mais sobre diversas matérias aí com o professor Jovir na TVI. E a TVI você pode assistir ou pelo canal 8, né, da NET, claro, ou também eles estão na operadora Vivo. Você pode baixar os aplicativos aí na Apple Store ou também pelo Android. Então, você pode assistir através da TVI, né, a nossa live aqui com Fábio Campos, que vai ao vivo aos domingos, né, a partir das 21 e pouquinho. De vez em quando tem uma atrasadinha aqui que ocorre uns probleminhas técnicos, a gente tem que arrumar, enfim. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E vamos começar a nossa live de hoje, conversar com uma amiga minha muito querida, que está lá em Londrina, né, no Paraná, né, em Londrina, e ela que é psicóloga, ela é professora também, dá aula na conceituada UEL, né, Universidade Estadual de Londrina. E vamos então apresentá-las aqui, ela que é de Itapetininga, grande amiga, Camila Muchon, muito obrigado pela participação, uma boa noite. Boa noite, Fábio. Obrigada pelo convite. Vamos ver o que vem pela frente aí. Não, você é craque. Eu estava, inclusive, assistindo, né? Você mandou. Coitada, ela fez uma live. Coitada não, mas muito bem aproveitada, logicamente, né? Muito boa, por sinal. Mas foi uma live longa, né? Eu digo, coitada. 2 horas na sexta-noite. 3 horas aqui. Inclusive, você pode encontrar essa live, né? Para que você tá muito bacana. Ela vai falar também sobre esse projeto aqui, que você pode assistir, né, através do YouTube, né, Camila? Foi uma mesa que eu participei do Encontro Goiânio de Análise do Comportamento,
E aí foi uma mesa de pesquisadores do Brasil inteiro, e a gente ficou na sexta-noite conversando um pouco sobre as pesquisas da nossa área, enfim, é essa aí mesmo. Foram quase 2 horas de mesa, porque agora a gente faz um monte de congressos online, aula online, essa vida da pandemia para o pesquisador e professor tem sido assim. Por outro Então, lado, dá a oportunidade da gente ter gente do Brasil inteiro assistindo, então esse foi um congresso que foi todo online e gratuito, então foi bem legal. e você participou com o pessoal de outras cidades também, né? Um grupo, né, que vocês... Sim, um E que grupo é de a mesa de pesquisadores. encerramento, uma breve história da análise comportamental da cultura do Brasil. Muito bacana. E aí, ó, tinha mais, acho que de 6... Aí, ó, a Camila está aqui, Era um né? professor da UFPA, a Roberta, que é da Virginia Tech, nos Estados Unidos, professor de Rio Verde, o Fábio, Marcelo Henriques, que é da Federal de Jataí, e Ângelo, que é da Univasf, ou seja, as universidades públicas brasileiras com pesquisadores aí. Sensacional. E Camila, então conte pra gente, né? Fale um pouco aí, eu estava vendo aí, né, a seu currículo ali no Facebook, rapidamente. Você tem um currículo assim fantástico mesmo. Parabéns aí, sempre estudando, sempre aperfeiçoando, mas conte um pouco aí, uma breve, um relato aí, né, da sua história aí pra gente, para os nossos internautas aqui da live. Pensando em Tapetininga, né? A gente começou lá estudando no ângulo, pensando em passar no vestibular, o sonho de passar numa universidade pública, agora com o Enem, super legal, né? Acho que uma política pública super importante no Brasil, que está sendo aí, né, passando por vários percalços, mas muito importante. Na nossa época não existia, né, Fábio? A gente tinha que prestar vestibular em vários lugares e ficava muito caro, tinha que escolher qual Exatamente. universidade prestar. Aí entrei na UEL para fazer psicologia, então meu pai sempre falava, vou tentar te mandar para a universidade, mas pagar uma universidade eu acho que não teria condições. Então eu queria falar um pouco isso hoje, assim, da importância da universidade pública no Brasil e para as pessoas, né? Entrei, fiz psicologia, aí fiquei 6 anos em Londrina, depois fui para São Carlos fazer meu mestrado, meu doutorado, fiz meu pós-doutorado lá. Durante o doutorado, eu fiquei um tempo na University of South Australia, na Austrália, como pesquisador super importante. E aí comecei aquela coisa que o sonho de qualquer pesquisador que passa por mestrado e doutorado é ser professor e pesquisador numa universidade pública. E comecei a prestar os concursos numa época boa de expansão da Universidade Pública Brasileira, com vários campos novos, né? Então foi lá por deixa eu pensar, faz tempo, viu, gente? Lá por 2009, prestando vários concursos, aí passei aqui na UEL. Aí vim, já estou na UEL como professora, pesquisadora já há quase 10 anos, né? E aqui dou aula no curso de psicologia, coordenei o programa de pós-graduação nosso, que tem mestrado, doutorado, a gente abriu o doutorado no meio da pandemia, então foi um tremendo desafio. Eu oriento mestrandos, doutorandos, oriento iniciação científica, que é uma parte super importante dentro da universidade pública para formação de novos pesquisadores. E aí é isso, trabalhando, eu falo que eu me intitulo mais professora pesquisadora do que psicóloga, né? A área é psicologia, uma área específica na psicologia, né? Que você falou aí, análise comportamental da cultura, a minha área é análise do comportamento. Essa área ainda é mais específica, que é uma das minhas linhas de pesquisa, né? Que um professor, quando ele é professor de universidade pública, ele tem uma linha de pesquisa para trabalhar com os temas da sua área né, da sua carreira, tal, e essa parte da análise comportamental da cultura é uma das minhas áreas de pesquisa. E fazendo ponte com pesquisadores internacionais, então a gente tem um grupo também com uma rede grande, com os Estados Unidos, com a Noruega, enfim, com várias partes do Brasil aí. Camila, você desde que você fez, né, aqui, estudou aqui, tudo, né, na Escola Anglo também fizemos ali, né, aquela tradicional escola, na época do Marinho, enfim. Mas naquela época você já pensava em se formar, em ser uma psicóloga, já estava no seu... estava se programando já para isso? Você era a sua escolha? Eu pensei em fazer psicologia no meio do colegial.
Estudando Certo. literatura com um professor de literatura que foi falar de Freud, eu me encantei. E eu sigo totalmente uma linha que não é freudiana hoje. Aí você vai descobrindo o curso ao longo da graduação, né? Porque a gente só sabe mais do curso que a gente vai fazer depois que a gente entra e vai. A psicologia tem muitas facetas, tem muitas áreas de interesses, muitos contextos de atuação. Então, o pessoal acha que psicologia é só clínica. Não, você pode trabalhar na escola, você pode trabalhar em órgãos do Sistema Único de Saúde, você pode trabalhar em organizações. Então, assim, eu pensei em psicologia logo ali no meio do colegial, e depois que eu entrei no curso, aí eu fui me deparando com as áreas de interesse dentro do próprio curso, né? Comecei a fazer iniciação científica no segundo ano de faculdade, foi super importante na minha formação, tive bolsa do CNPq para fazer iniciação científica, e aí fui delimitando a minha área mais como pesquisadora dentro da psicologia do que como psicóloga tradicional clínica, assim como as pessoas conhecem no geral, né? Mas é uma área mais de produção de conhecimento e formação de recursos humanos, né? A gente forma recursos humanos. Vira e mexe, eu tenho alunos de Itapetininga. Agora eu estou orientando uma mestranda que é de Itapetininga. Olha Ela só. foi minha aluna de graduação, ela é minha orientanda de mestrado, e quando ela começou a fazer o mestrado comigo, ela falou assim, Camila, eu sou de Itapetininga. Eu falei, como assim, Andressa? Eu falei, super novinha, né? Outra geração, não a conhecia. E aí, às vezes, a gente troca ideias sobre Itapetininga. Então, vira e mexe, eu recebo alunos da cidade também. Então, agora eu virei professora de alunos da cidade. Muito legal isso, né? É aquela história, né? Itapetininga, parece que você vai, cada canto que você vai aí, né? Ou do Brasil, ou de outros países, de repente você encontra algo, alguma coisa, né? Que seja relacionado a Itapetininga, né, Camila? Sim, muito legal. E eu acho que a UEL era uma universidade que o ângulo incentivava a gente a fazer o Bastante. vestibular, né? Então, assim, eu lembro que eu tenho amigos aqui que fiz durante a graduação e outros em São Carlos que nem, assim, a UEL não estava muito nos interesses quando você está no interior paulista, focado mais nas universidades paulistas, mas o ângulo incentivava a gente vir para cá, o que para mim foi ótimo. A cidade é muito boa, a gente tem qualidade de vida. Na época, o custo de vida nem era tão caro, agora está tudo muito mais caro, enfim. Então, eu tive condições de estudar numa universidade pública, com pouco dinheiro e com qualidade de vida, né? Porque a universidade pública, ela também te dá muitas condições de estudo, né? Então, ela, desde alimentação, bolsas, então você consegue permanecer na universidade, agora cada vez com mais dificuldade pelas políticas públicas que estão ali, mas na minha época eu falo que eu fui privilegiada no sentido de conseguir ter os acessos ao fomento da universidade, da ciência. Então, fiz meu mestrado e meu doutorado com bolsa, né, que é uma coisa super importante para manter os laboratórios de pesquisa no Brasil, né, porque eu brinco que mestrandos e doutorandos são os operários da ciência, né? Eles precisam ser pagos para isso, enfim. Muito mal pagos no Brasil, mas ainda a gente está batalhando para isso. Aí tem uma vista, né, que eu achei aqui no site do governo do estado, ó, uma vista aqui, né, que seria, com certeza, uma faculdade grande, né, mas é uma parte aí da UEL, né? Sim, a UEL é enorme, é bem grande, tem 20 mil alunos, né, então todo mundo me perguntando, vai voltar o ensino presencial? Eu falo, o reitor tem que organizar, são 20 mil alunos do Brasil inteiro, então, né, enche a cidade, então ele está organizando agora o retorno presencial, né, uma parte de ensino relacionado com questões práticas, laboratórios já voltaram aos poucos, mas o retorno efetivo mesmo tem que pensar no tamanho da universidade, né? 20 mil é uma cidade aí, né? São 20 Vamos mil por aí. alunos, acho que 2 mil professores. 20 mil, vamos por aí, quase uma Angatuba. Angatuba deve ter mais, mas é uma cidade, uma pequena cidade aí, né? É uma cidade, Praticamente. exatamente. E, Camila, como é que foi aí para vocês, né, toda essa pandemia e ter que adaptar? E é uma coisa que, assim, tem coisas que vão agregar, né, com a pandemia. Um deles é esse trabalho que nós estamos fazendo agora aqui, a live. Como que foi para vocês deixar aí, né, o presencial por um tempo e partir aí pela internet?
Eu brinco que os professores tiveram o privilégio de trabalhar dentro de casa, mas o custo e o ônus de ficar até agora trabalhando no computador, né? Foi difícil. Ainda está sendo, viu, Fábio? Porque ainda continuo com tudo ainda online. Mas a universidade aqui, pelo menos ela conseguiu se organizar, eu acho que razoavelmente bem. Então, logo que começou a pandemia, o reitor organizou, a gente teve capacitação para fazer, né, muitas coisas online, a gente refez os currículos, a gente pensou como fazer esse currículo de forma online, a gente fala que foi ensino remoto emergencial, né? Não é EAD, não queremos EAD, EAD é uma coisa muito diferente, o que a gente está fazendo é ensino remoto emergencial, mas com bastante dificuldade. Tinha acabado de assumir, por exemplo, a coordenação do nosso programa de pós-graduação, com o início de um doutorado, então tive que organizar com os professores, né? Então, alguns professores com dificuldade para lidar com a tecnologia, a gente tem professores de todas as idades, né? E principalmente com os alunos, né? Como dar acesso aos alunos ao ensino remoto emergencial. Então, a reitoria foi focar para ver quem tinha acesso à internet, quem tinha equipamento, né, quem era de comunidades, por exemplo, indígenas, então que a comunidade não tinha acesso à rede. Então ele fez um trabalho que, eu olhando para trás, eu falo, foi bem bonito, foi difícil para todos nós, professores e alunos, mas foi um trabalho bem organizado. Eu lembro de estar numa reunião com reitores e alguns alunos criticando muito a questão do ensino emergencial, com medo de transformar a universidade pública num ensino à distância, que é uma coisa que a gente não quer, a gente já está vendo que, né, não é a melhor forma de fazer isso, mas no final a gente foi entrando em acordos para falar assim, olha, nós estamos numa universidade pública, somos a cabeça pensante, precisamos ajudar a mitigar os problemas da pandemia, né? Então não deixar os alunos desassistidos, mas também olhar para o corpo técnico dos docentes que também estavam inseridos nisso, né? Estamos ainda, né, Fábio? Eu estou aqui, então o meu cunhado dá aula na FKB, ele já voltou no híbrido, né? Tem outras questões numa universidade privada, a universidade pública não sofre tanto algumas pressões, tipo, o aluno não vai pagar mais a escola. Isso não vai acontecer numa universidade pública. Então, a gente consegue trabalhar olhando mais para critérios sanitários. A psicologia também fez um trabalho muito bonito aqui na UEL. Ela se organizou, fez um projeto gigante de apoio psicológico à Covid, então os professores se organizaram com os alunos, com psicólogos da cidade. A gente tem um projeto gigante com 50 voluntários atendendo online quem foi afetado diretamente ou indiretamente pela pandemia. No começo, a gente atendia, né, os profissionais atendiam mais quem tinha se afetado diretamente pela pandemia, dentro do hospital universitário, então uma parceria com o hospital universitário da cidade, que é o centro de referência da Covid aqui em Londrina e região. Então, eles começaram a atender só o pessoal do HU, e depois foi ampliando, e agora, assim, qualquer pessoa, inclusive fora de Londrina, se buscar esse atendimento online, vai conseguir de forma gratuita, com uma equipe capacitada. Então, assim, a gente se remodelou para continuar produzindo bem o nosso trabalho, produzir conhecimento. A gente publicou artigos sobre a Covid, como a gente lida com, né, a psicologia lida com o comportamento das pessoas. E um dos problemas da pandemia é o comportamento das pessoas, né? Como fazer com que elas sigam adequadamente as instruções sanitárias, neste mundo brasileiro que as instruções vieram de forma muito diferentes do governo ou dos grandes epidemiologistas e especialistas na área. Então, a gente sabe que nessa situação as pessoas têm mais dificuldades de seguir o que está sendo pedido, então, informações não claras. E a gente sabe que tudo que a gente tinha que fazer é muito difícil para o ser humano mesmo, né? Ficar longe das pessoas que se ama, manter a gente fala que não é isolamento social, é um distanciamento social, onde a gente pode estar distante, mas não isolado, e como apoiar as pessoas e ensiná-las a como fazer coisas nesse período. Então, a psicologia aqui da UEL, ela se organizou muito também para devolver para a sociedade o que se faz dentro da universidade, né? Que essa é uma preocupação. A gente já foi muito atacado, né, nesses últimos anos de a universidade pública, como se a gente não trabalhasse, não produzisse conhecimento, enfim, e eu acho que nesses momentos são boas horas para mostrar que a gente é capaz de fazer coisas muito importantes e que isso só se faz
porque temos um corpo docente muito bem qualificado, né, que teve investimento público e tem que ser sistemático, né, senão isso não acontece, enfim. Eu estou naquele período bem brava, né, porque a gente está vivendo um momento no Brasil de muito corte na ciência, então isso afeta a gente diretamente. Converso com a minha mãe sempre em Tapetininga, falo, mãe, você não sabe o que está acontecendo isso, sabe, tem coisas que não chegam tão claramente para a população, e é nosso dever mostrar, né, também, enfim. Cabelo, que eu acho complicado também, né, que além da pandemia, que foi assim, né, avassaladora, veio com tudo, tivemos todo esse problema do governo, que desde o começo negou, queria dar remédios aí, a torta direita. É como comentam, né? É impressionante. Se você, né, eu começar a indicar remédio, torta direita, a gente pode ser até preso, responder processo. E por ser um presidente, ele indicar a cloroquina do jeito que ele fazia, sem comprovação nenhuma, depois foi comprovado que não dava certo. E fora a pandemia, todo esse negacionismo, tudo para agregar de forma negativa tudo isso, né? Sim, né? A gente está num momento anti-ciência forte no Brasil, no mundo também, né? O negacionismo nos Estados Unidos, por exemplo, em relação à vacinação, é muito pior que o Brasil, né? O Brasil tem uma política importante que foi construída durante anos, né, de adesão às vacinas, e a gente está vendo as pessoas sendo vacinadas a despeito de todas as instruções incorretas ou equivocadas. Então, a gente tem um movimento aí de um negacionismo na ciência, comandado aí pelo digníssimo presidente também, que é muito triste, né? Enfim, a gente que trabalha com ciência fica... E eu falo sempre, eu respeito muito a área médica, mas já discuti com alguns médicos, porque eu falo, a gente tem que olhar para a ciência, né? Quem diz o que é efetivo não são as pesquisas científicas, e pesquisa científica não é qualquer pesquisa. Então, aqui em Londrina teve um movimento muito forte para adesão do kit Covid, por exemplo, comandado, inclusive, por um grupo aí de pessoas, eu prefiro não falar nomes e instituições, tá? Mas dizendo-se, fez-se uma pesquisa científica. Muitos tipos de pesquisa científica são feitas, algumas com maior controle experimental, que a gente fala, do design da pesquisa, outras com menos, e quanto maior é o controle experimental, mais força a gente tem para dizer se uma variável produziu, causou a outra ou não, né? Então, a brincadeira do tipo, tomei cloroquina e também tomei chá e melhorei da Covid, tem por trás uma ideia de que eu preciso isolar variáveis para identificar exatamente o que está produzindo o que, né? E algumas pesquisas aí correlacionais, que a gente chama, que é você ver um evento aumentando e outro aumentando em paralelo, pode ocorrer, mas isso não mostra relações de causa e efeito, então essas relações podem ser equivocadas. E aí a gente que trabalha com ciência, quando vê algum tipo de divulgação desse jeito, a gente consegue identificar muito bem que aquilo que está sendo chamado de pesquisa científica não tem força. E olhar para os famosos, para os importantes periódicos, onde que foram os melhores artigos, onde que eles saíram, que grupos fizeram essa pesquisa. E a ciência muda, Fábio, sabe? Então, falou-se muito, poxa, o primeiro ministro lá no começo falava que não precisava usar máscara. Sim, a gente estava no começo da pandemia, a gente precisava descobrir, a ciência muda, ela não é dogmática, né? Ela vai aos poucos, tá? Depois se descobriu-se que esse e a gente sabe melhor hoje, que esse é o melhor mecanismo, né, de prevenção. A gente não tem mais que se preocupar tanto de limpar as coisas do supermercado, mas a gente tem que se preocupar, assim, com o ar que a gente respira. Então, as máscaras são muito importantes. Então, testar medicamentos é parte, né, da ciência, né, Fábio? Então, agora, quando a gente tem dados robustos que mostram que aquilo não tem efeito, ou se utilizados podem trazer mais malefícios do que benefícios, a comunidade que vai trabalhar com a parte aplicada do conhecimento, né, seja ela médica, por exemplo, precisa olhar para isso, né. E isso, Fábio, uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que eu senti muito nessa pandemia, é o quanto a gente falta de educação científica geral, sabe, para entender um pouco como são os mecanismos de fazer ciência. E aí as pessoas teriam mais condições de avaliar o que chega a elas de informações muito equivocadas ou não, né? Então, acho que falta um pouco disso, não só na formação básica das pessoas, tipo ensino médio, mas na própria formação superior, né? Então,
Eu posso ser psicóloga sem entender muito de ciência, mas como eu sou formada por uma universidade que preza a ciência, eu tenho uma boa formação científica. Agora, eu posso ser formada numa universidade que vai prezar muito mais para aplicação da psicologia, né? E aí falta um conhecimento mais global, científico, que eu acho que seria super importante, né? Enfim, então a gente se indignou, assim, né? Os cientistas... Não, mas é isso mesmo. Para você ter uma ideia, eu conheço uma pessoa, né, que assim, que ela não teve acesso à escola, tudo, né, trabalha, semi-analfabeta, só que é o seguinte, ela, se for ver, ela desde o começo ela falou da importância de usar máscara, da vacina, tem mais consciência do que muitas pessoas aí que, até médicos, enfim, cientistas, que foram contra, né, na contramão aí da ciência. Pra você ter uma ideia, né, que tem esses paradoxos aí, né? Sim, com certeza, né? E triste também, a gente na psicologia tem um campo de estudo que vai mostrar assim como que líderes acabam determinando o comportamento das pessoas, sejam eles líderes políticos ou líderes, sei lá, um youtuber lá, né, que faz alguma coisa, as pessoas seguem. A gente estuda isso na psicologia, né? Então, o que a gente já sabe é que os modelos são muito importantes. Por exemplo, crianças seguem modelos desde muito cedo. Com 3 meses de idade, você começar a mostrar a língua para um bebê, ele vai mostrar a língua para você, porque a gente imita, né? Então, mesmo que as pessoas não falem nada, se elas veem pessoas fazendo adequadamente, a tendência é que a gente faça também. Então, primeiro, precisava de modelo, né, que a gente não teve dos grandes líderes brasileiros. Segundo, a gente precisa de instruções claras, né? Instruções claras, o que se deve fazer. E aí tem que ter campanha, né? Então a gente sabe que quanto mais clara é uma instrução, mais chances a gente tem das pessoas seguirem, que já não seria fácil mesmo se essas instruções fossem claras, porque é difícil seguir as instruções que a gente teve que seguir, é difícil não sair de casa, né? Muitos tiveram que sair pelas condições econômicas de trabalho, enfim, né? Não é todo mundo que eu falo, eu fui privilegiada de poder trabalhar da minha casa, então esse privilégio eu tive. E agradeço que tive, enfim, pela condição que eu estava. E mesmo, é isso que eu estou dizendo, mesmo que essas instruções fossem claras, já seria muito difícil. Porque você tem que estar afastado de pessoas que você ama. Brasileiro é um povo que se comporta pegando, né, abraçando. A gente teve junto esse dia, sabe? E a gente não sabia muito bem como se comportar, né? Pode abraçar? Não pode? Agora estamos vacinados, né? Mas ainda estamos tomando cuidado, porque a pandemia não acabou, né? Então a gente precisa continuar trabalhando. Então a psicologia sabe disso, né? A gente tem artigos, inclusive, a gente tem um artigo de um grupo de brasileiros que foi publicado em periódico internacional, foi referendado pela Organização Mundial da Saúde, falando de parâmetros comportamentais e falando do efeito dos líderes no comportamento das pessoas. Eu estou com um aluno de iniciação científica agora estudando isso. Então a psicologia olha para isso, né? A gente teve professores importantes aí que falaram nos grandes jornais. Tem uma professora amiga, colega minha, super importante, professora Marta Ruben, da USP, que falou na Globo News para falar exatamente da parte do comportamento, quanto que é difícil, porque a gente está acostumado com estes outros comportamentos e foi uma quebra, né? E aí, crianças dentro de casa, a questão também do afastamento das crianças durante muito tempo na escola. Ainda isso é um grande problema. Crianças se adaptam rápido, né? Eu ainda tenho esperança que a gente ainda vai ver os efeitos, Fábio, na saúde mental das pessoas mais para frente, porque a gente está fazendo pesquisa do qual vai ser o efeito na saúde mental das pessoas. A gente já teve maior índice, a gente já tem documentado de depressão ou de alguns tipos de transtornos que antes não apareciam, mas com uma menor incidência, né? Mas a gente vai começar a ver isso mais para frente, porque com pesquisa, né? Mas aí tudo se prolongou no Brasil, né, Fábio? Então, se a gente tivesse feito um pouquinho melhor ou direito, talvez as crianças não precisassem ter ficado tanto tempo fora das escolas, por exemplo, muitas outras coisas, né? Principalmente e uma grande parte das pessoas não precisava ter morrido, né? Sim, exatamente, né? Como foi, né, que teve a CPI lá, né? Uma CPI muito bem realizada, por sinal, do Covid. Foi levantado, foi provado que a Pfizer entrou várias vezes em contato, entrou em contato, não respondia os e-mails, né? E daí queria comprar um outro tipo de vacina, enfim, aquelas coisas, né? Se essa vacina viesse antes, com certeza muita gente, está sendo provado agora.
Parece que no Rio de Janeiro, se não me engano, ontem não registrou nenhuma morte por Covid. A gente só está com índices muito bons, né? Isso é importante para a gente mostrar para as pessoas o papel de um produto científico, né? As pessoas questionaram muito no começo, a vacina saiu correndo. Eu mandei muitas mensagens, Fábio, para várias pessoas que eu conhecia, porque a gente já sabia no campo científico que, na verdade, eles estavam construindo vacinas por meio de uma tecnologia que já era bem conhecida, né? E, além de tudo, com uma articulação entre cientistas muito, muito grande, com muito dinheiro injetado também para que isso acontecesse. Então, por isso que elas aconteceram rapidamente. Algumas coisas a gente vai ver no longo prazo? Sim, então, o quanto de imunidade, quantos anos de imunidade a gente vai ter, ou meses, a gente tem que esperar. Isso a ciência é assim, né? Mas o mínimo ali de eficácia, eficiência e segurança, os estudos já estavam mostrando. Então, a gente que estava dentro do campo científico sabia que já fazia não sei quantos anos que eles estavam esperando um vírus desse tipo surgir e construir uma vacina que pudesse fazer eu não vou explicar super bem isso, porque eu não sou da área biológica, né, mas um mecanismo que você pudesse colocar qualquer material de um vírus para construir uma vacina rapidamente. Então, quando as pessoas se apavoravam, eu falava, gente, não é porque está rápido que está sendo ruim, é que, primeiro, que hoje a gente tem muito mais conhecimento, né, científico, tecnológico, a gente teve uma articulação global com um investimento muito grande, né, de recurso financeiro para que as coisas acontecessem. Então, tipo, confia na ciência, sabe, na boa ciência, confia que dá certo. E é isso que a gente está vendo, né, os países que aumentaram a vacinação, o Brasil está mostrando isso, né, a gente está com índices super baixos agora de internação e de mortes, e isso é efeito da vacina, né, enfim, não tem o que questionar, né, não tem ideologia, tem ciência. Exatamente. Só que você estava falando, né, nos grupos, e tem grupos que têm várias tendências aí, né, a favor da ciência, contra a ciência, várias discussões, né, tem os fanáticos também, enfim. E eu estava em determinado grupo que eu estava me desgastando. Eu falei, não, eu vou sair porque estava, como psicólogo, estava me afetando. Sim. Amigos de infância. Sim. Totalmente contra tudo, contra a vacina, sabe? Aquelas coisas absurdas. E eu acabei, falei, não, eu vou sair porque estava me dando uma energia muito ruim, uma coisa muito negativa. Né? Acabei saindo porque, por mais que se tente, parece que não adianta. Você chega um ponto que não vai mesmo. Não adianta. A gente tenta, né? Mas a gente também tem que se preservar, né, Fábio? Então, eu, como psicóloga, tento muitas coisas, né? Tento sensibilizar algumas pessoas da minha família, tento falar disso de forma, eu acho que bastante ponderada. Eu tomo muito cuidado com a rede social, né? O meu Face, eu falo que ele é muito mais profissional do que pessoal. Tento não entrar em debates muito intensos, porque a rede, eu acho que ela ajuda essa polarização, essa briga muito agressiva, às vezes, né? Tento mostrar com o conhecimento que tenho e com uma certa gentileza, né, que eu acho que isso ajuda, mas a gente também tem que pensar na gente, na nossa própria saúde mental, né, então, às vezes, se um grupo está te afetando muito, às vezes é melhor sair por um tempo mesmo, esperar a poeira baixar e depois se inserir num outro momento, às vezes num outro contexto, porque a gente precisa dosar o quanto de coisa ruim chega pra gente, né, Fábio? A gente já tem aí um momento bastante difícil para todos nós, muitos perderam entes queridos, a gente teve aqui muita morte de pais de alunos, a gente perdeu um grande professor amigo nosso faz pouquíssimo tempo, e foi bastante triste para a gente. Eu falava para minha mãe assim, tem horas que eu olho para o Face e todo dia tem a morte de alguém, porque meu Face tem muitas pessoas, porque eu vou aceitando todo mundo da psicologia, meus alunos, o pessoal da psicologia no Brasil, e cada dia eu vi a morte de alguém. Teve momentos que eu fiquei sem olhar um tempo, não para me alienar, porque não sou alienada, mas para preservar um pouco a minha saúde mental, né? Eu, inclusive, dei uma entrevista para a Cláudia, para a revista, no começo da pandemia, que falava exatamente de coisas para a gente fazer para se sentir bem, né? E era aquele momento que a gente estava muito isolado mesmo, né? Que estavam tendo alguns fechamentos mais intensos e muita gente dentro de casa, assim. Então, a gente tem que se munir de coisas que a gente gosta de fazer para se sentir bem, de pessoas que minimamente concordam, né? Não que a gente não possa discordar, a gente tem que conversar, mas em alguns momentos a gente também não dá conta, né? Eu ando me afastando de alguns grupos e pessoas, pelo menos por um tempo, não perdendo a amizade, né? E nem perdendo o carinho, mas exatamente para
para tentar ficar com o lado bom daquela pessoa, né? Ou pelo menos o lado que a gente concorde. Alguém pode discordar de mim, tudo bem, mas como cientista que sou, o debate é bom, né? Mas o debate bem feito, onde as pessoas se escutam, repensam e reformulam. Não é o que a gente está vivendo em alguns grupos, não todo mundo, né, gente? Mas tem alguns Exatamente. que são muito cegos mesmo. Mas assim, e chegou um ponto tão louco assim que uma coisa que nem existe, nunca existiu no Brasil, não vai existir porque praticamente está acabando. Qualquer coisa que se falasse assim, o Fabiano é comunista. Não é questão de bom senso, você analisar, peraí, não está certo. Eu não ia duvidar, não é duvidar, eu não ia, por exemplo, ser contra o governo Bolsonaro, por exemplo, se tivesse indo, está dando certo, não é isso, mas se vê, né, que certas coisas que ele fez, né, enfim. Mas o que você fala é comunista, virou uma coisa. E como falo também, qualquer coisinha do lado da esquerda e tal, fala assim, é nazista, não sei o quê, sem ainda avaliar, enfim. Mas jogava na cara, falei, mas eu não sou, como que eu sou comunista? Eu adoro comprar as coisas, não sou materialista extremo. A gente quer ter umas coisas boas. Mas somos também produtos de um capitalismo, né? Enfim, e vivemos nele. Vivemos nele. Agora, lógico que a gente quer uma sociedade, porque o que você vê hoje, né, nas ruas, infelizmente, o aumento da pobreza aqui em Itapetininga, você vê barbaridade, o aumento da pobreza. Gente, famílias mexendo em lixo, isso é muito triste. O que a gente quer, né, na verdade, é uma ascensão melhor também para as classes mais baixas, né, Camila? Sim. O que aconteceu aí, a gente na psicologia entende, tem um modelo bom na psicologia que chama um modelo de teorias das molduras relacionais, quadros relacionais. Eu vou explicar bem, tentar simplificar. A gente, às vezes, quando relaciona um estímulo com outro, mesmo que você não lide diretamente com aquele estímulo, ele te traz, você se comporta em relação a ele como se fosse um outro estímulo. Então, por exemplo, para mim, muito claro, a rede de relações de equivalência que a gente fala, que este governo fez com a bandeira brasileira. Hoje eu vejo alguém com a bandeira brasileira no Facebook e falo, essa pessoa deve seguir este governo, né? Vamos dizer assim. Mas não deveria, né? Mas a gente na psicologia entende a rede de relações entre estímulos que foi feita. O mesmo com relações de oposição. Então, se eu não gosto deste presidente, portanto, eu sou petista, ou eu sou esquerdista, esquerdalha. E, tipo, eu várias vezes discutindo ciência no Face, e alguém falava para mim, não, então você é petista? Eu falei, meu, da onde é que você tirou essa relação? Mas a gente que é psicólogo entende como essas relações são formadas, e elas, no geral, muitas vezes, elas são formadas de forma deliberada. O marketing sabe fazer isso muito bem, né? Então, você relaciona estímulos que você quer que a pessoa entenda A por B, mesmo você não tendo contato com B, né? Então, tipo, você põe eu estava numa reunião de família um dia e dei uma camiseta vermelha para uma pessoa e a pessoa falou assim, nossa, do PT? Eu nem tinha parado para pensar que a camiseta era vermelha. Eu falei, não, eu gosto de vermelho. Mas é a relação que ela fez, né? Porque faz a relação da cor com o partido e, portanto, da ideologia política. O ser humano faz isso, Fábio. Então, a gente sabe que ele faz, né? Agora, quanto mais você tem acesso o que está acontecendo no mundo, aos fatos do mundo, em boas informações, mais você tem capacidade de identificar relações equivocadas, né? Então, tipo, não é porque eu estou criticando esse governo que necessariamente eu sou petista. É só entender de lógica, né? Lógica de argumentos e raciocínio lógico que a gente deveria aprender, né, já no colegial ou antes até, que isso é uma falácia, ou seja, é um equívoco, né? Falácia é um equívoco. Então, e é isso que tem acontecido. E aí, muito educadamente, a gente tem que dizer não, né? Enfim, não sou. Posso até ser, mas o meu argumento não tem nada a ver com isso. Meu argumento está baseado em outros critérios, né? Então, se eu sou cientista, portanto, eu sou contra o Bolsonaro. Eu sou contra o Bolsonaro por vários motivos, né? Entre eles ser cientista. Mas exatamente pelas políticas que ele implementou, enfim, né? Não prefiro nem falar nele, mas pensar na questão do Estado e de como isso vai afetando a vida das pessoas. E uma outra coisa que a gente está começando a estudar na psicologia como um todo, no Brasil e no mundo, é o efeito da internet, das redes, no comportamento das pessoas. Eu participei outro dia de
de uma aula numa universidade que uma amiga me chamou para a gente debater o documentário Dilema das Redes, né? Eu sugiro Muito as bom, pessoas assistirem, é muito bom. E aquilo muito bom. mesmo, a gente já sabe que o comportamento humano ele é direcionado, né, por várias coisas, e as redes agora elas têm um poder maior de direção. Então, se você está lá, você gosta de um campo X, você vai cada vez mais receber informação daquele campo X, né? Seja ele científico, ideológico, cultural, político, enfim. Então, as redes têm feito isso com a gente começa a viver num mundo que é paralelo, entendeu, Fábio? E isso é um grande problema. Eu vejo com a minha família, às vezes brigo com a minha mãe várias vezes. Às vezes ela me manda umas mensagens do WhatsApp que ela recebeu, sei lá, de quem. Ah, mas não sei quem mandou, uma pessoa ótima. E a pessoa pode ser ótima, mas você viu de onde saiu essa informação? Mãe, você quer saber? Ela vai me ouvir daqui a pouco. Mas você quer saber de informação precisa? Busca os sites oficiais. Quer saber da vacina? Então busca lá o site da Fiocruz, né? Busca o site do... Ai, como que é o nome do Instituto do Estado de São Paulo? Esqueci agora. Enfim, busca sites oficiais. Butantan? Não. O Butantan, isso. Busca os sites oficiais para você ter uma informação correta. Não pega uma informação de uma mensagem que veio de 20 mil pessoas e aceite aquilo como verdadeiro. Ah, dona Janete. Nós falamos aí, ó. Já que você falou, colocamos ela aí. Eu discuti muito com ela durante a pandemia, exatamente para tentar auxiliá-la aí a pensar e se prevenir de informações equivocadas e corretas. Tive uma briga no WhatsApp da família logo no começo da vacinação, porque alguns parentes meus estavam assim, duvidando da vacina, com medo da vacina e com muita informação equivocada. E eu tentando, não, gente, calma, não é assim. Né? Vacina funciona, por isso esse motivo. Então, assim, as redes, elas têm determinado comportamento humano. Isso é campo da psicologia estudar, né, Fábio? A gente tem estudado isso. São professores da UEL aí. Então, eu ia perguntar para você. Os três. Galera, que tá no da sua mãe, coruja, lógico, né? Tem que ser coruja. Isso foi uma passeata política que a gente fez, eu não lembro do que, mas eles... E ela comentou aqui no Facebook, né? Sucesso sempre, no meu. Ela é fantástica, né? Uma graça. Né? Mas, Camila, vou dar um beijo para sua mãe. Eu lembrei dela, ela deu aula no colégio, né? Ela foi professora de vários, né? Da minha turma, não, Fábio, eu não sei na sua, porque esse era meu avô. Ela deu aula, acho que para os mais velhos que eu, um ano mais velho, ela deu aula. Os colegas chamam ela de tia Janete. Para mim, não chegou, eu não tive aula com ela, mas acho que foi de outra turma, então. Né? Mas voltando nas redes sociais, é impressionante, né? E é um pouco preocupante, eu não sei o que será. Você pega essa molecada hoje em dia, né? Eles não conversam mais. Lógico, não são todos, mas aí, como é psicólogo, você acha que vai muito da orientação dos pais também, ou é difícil de controlar? A orientação eu vejo molecada sem parar mesmo, sabe? Né, Fábio? A tecnologia, ela aprende muito a atenção do adolescente, da criança, da gente também, né? Claro, então, claro. Mas o mundo do adolescente não é só os pais, né? Os pais podem fazer uma parte, mas o mundo do adolescente é a escola, né? A rua. Então, assim, eu conheço pais que tentam ao máximo deixar pouco tempo do adolescente com contato com essa tecnologia, mas inevitavelmente vai para uma escola e aí os amiguinhos têm, aí vai questionar os pais, tal. A gente sabe que chama muito a atenção das crianças e adolescentes e faz com que a gente deixe de ter muitos outros comportamentos importantes de interação social e que são importantes para o ser humano, né? É outra coisa que a gente tem estudado, o efeito disso no comportamento humano, no desenvolvimento humano, né? Então, no tanto que as redes, inclusive, já tem dentro das redes sociais importantes aí, pesquisadores olhando para isso, os documentários estão mostrando aí com essa preocupação dos efeitos danosos sobre o comportamento das pessoas. Não tem só efeito danoso, né, Fábio? Então, também a gente pode conseguir muitas coisas aí, direcionando para aquilo que a gente considera adequado, bom e importante, exatamente porque a gente tem redes sociais. Eu brinco com os meus alunos, quando eu comecei a fazer faculdade, se eu quisesse um artigo científico internacional, eu tinha que ir para a USP, pegar um ônibus, ir lá, entrar na biblioteca da USP. Hoje eu acesso meu computador e pego um artigo do outro lado do mundo em 2 segundos. Então, a gente também tem coisas muito, muito, muito benéficas. A questão é que a gente, como sociedade, vai ter que aprender a delimitar eticamente o uso dessa tecnologia. E aí, os grandes players precisam entrar nessa e ter esse comprometimento, porque
O Caetano fala isso numa música nova, não sei se chegou já a ouvir, Anjos Tronchos, chama, sobre... É o disco novo dele, ele sempre moderno e tal, ele fala exatamente sobre aqueles meninos do Vale do Silício. Os meninos eram o Steve Jobs, o Bill Gates, os que ele põe Anjos Tronchos, aquelas loucuras do Caetano que ele faz muito bem, né? E ele fala isso, que nunca os filósofos e poetas antigos nunca imaginariam que estaria tudo ali publicado no Google, por exemplo, que você entra em tudo. Então ele fala do lado ruim, devastador e, né, para de uma certa forma, do lado bom também. Tem muito essa balança, né? Sim, com certeza. É isso, a gente está fazendo uma live agora, eu tenho encontrado com pesquisadores de outros países por meio da tecnologia, né, sem ter que gastar um dinheiro de ir para outro país, inclusive em termos de sustentabilidade é interessante, porque você, né, gasta menos combustível, enfim. Mas a gente perde a interação social do dia a dia. Então, quando eu voltando lá para a aula, eu falo, eu sinto falta de entrar na sala, de andar entre os meus alunos, de olhar para a carinha deles, né, de na hora do intervalo, vem sempre um aluno conversar com você, de olhar para a universidade que eu trabalho é linda, ela é toda florida, então no intervalo eu vou e eu posso contemplar uma paisagem, respirar um ar diferente deste meu quartinho que eu estou trabalhando há 2 anos, né? E eu tenho sentido muito, eu falo para os meus colegas, gente, eu não estou aguentando mais, assim, tá muito difícil. Então, por mais que a gente ganhe, a gente perde muitas coisas, muitos comportamentos que a gente apresentava, a gente vai deixando de apresentar. Não tem como ter retorno, né, Fábio? O mundo é virtual e digital hoje, não dá para a gente ficar falando, minha época é melhor, o mundo sempre muda, né? Então, ele muda e a geração anterior sempre fala, minha avó fala, na minha época a gente fazia não sei o quê, eu já falo isso em relação aos meus alunos, Sim. Mas acho que não tem volta, eu acho que a gente vai, eu espero, né, tenho esperança, que a gente vá acomodando com as questões éticas e a responsabilidade dos grandes players de determinar o comportamento humano das pessoas, porque as redes fazem isso, né? E é uma loucura, né? Porque você pesquisa, ele sabe todo o seu perfil já, né? Você pesquisa ali, daqui a pouco vai estar tudo que você pesquisa, que era um relógio, por exemplo, né? Já vai estar tudo, né? Ele sabe no seu perfil que você gosta de determinada música. É uma coisa assim impressionante. Mas vai da gente dosar. Por exemplo, tem, ao mesmo tempo, tem a volta aí do vintage, algumas coisas. O do vinil, por exemplo, que está, lógico, para colecionadores, dá aquela vontade de se pegar o vinil lá, a capa, ouvir a música, enfim, outras coisas. Mas, no também. geral, são pessoas que aprenderam a gostar disso, né, Fábio? Exatamente. Dificilmente é o pessoal mais jovem que ainda nem malemar sabe o que é um vinil, né? Não tem nada de errado nisso, tá, gente? É só porque somos de gerações diferentes. Enfim. Eu sou a pessoa que adora comprar o livro impresso. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar o livro impresso. Se for muito caro, eu pego o e-book ou baixo aí em algum site online. Mas se eu tiver dinheiro, eu quero o livro impresso, entendeu? Eu particularmente, que assim, a gente é de uma outra geração, mas eu para ler na tela, eu não tenho aquele e-book, parece que não vingou muito também, ou vingou, né? Mas para mim, eu gosto do papel, para ler coisas muito longas, a tela, para mim, já não sei. Né? Não sei se a moçada aí já, né? Não, eu vejo meus alunos, quando eu comecei a dar aula, Fábio, na minha época a gente não tinha computador, né? Fui ter computador no 5º ano de faculdade. Fui ter e-mail no final da faculdade, né? Enfim, tô contando a minha idade, né? E era muito caro, né? Era eu caro. Tive um e-mail porque era um e-mail da universidade, porque eu fazia iniciação científica e, portanto, eu tive direito a ter um e-mail, enfim. Aí veio uma próxima geração, quando eu fui dar aula, todo mundo tinha notebook. Hoje, todos os alunos, a maioria dos meus alunos, fazem coisas no celular. Eu falo, como é que vocês conseguem? Eu acho barato, porque eu acho que eles têm um repertório muito bem desenvolvido que eu não tenho, que facilita a vida deles para andar para cima e para baixo com o celular, para assistir aula, não sei onde, enfim. Tem um lado bom, né? Sempre tem. Não, eu adoro. Eu adoro essa tecnologia. Porque assim, eu mexo com vídeo, né? Sempre mexi com vídeo. Era tudo muito devagar, né? Devagar, e era tudo grande. Isso aqui hoje precisava ter 4 TV, nem era possível. Mas uma edição de vídeo, por exemplo, tinha que comprar monitores e tal. Hoje você edita o vídeo no celular, né?
Então, assim, mas graças a Deus eu presenciei todo aquele. A gente presenciou o analógico também. Então, a gente teve essa ponte. Então, a gente é uma geração privilegiada. Viveu as duas coisas, né? É, eu conto que algumas coisas eu descobri na minha área andando pela biblioteca e olhando para os livros. Então, eu ia à biblioteca. Eu sou eu adoro estudar, gente. Eu sou uma nerd nata. Então, eu ia para a biblioteca e ficava andando na biblioteca da UEL e aí, de repente, descobri um livro, uma tese de não sei o quê. Então, a minha área específica que eu trabalho hoje, que são questões culturais na análise do comportamento, eu descobri assim, não tinha muito na UEL isso, na graduação. Hoje eu ministro coisas para eles. E na internet, quando você vai buscar, sua busca já é direcionada. Você quer um assunto, você coloca lá as palavras-chave e você vai descobrir um artigo, coisas sobre aquilo. Então, você perdeu isso, né? Então, essa descoberta, que só estando ali você teria esse acesso. Os alunos praticamente não vão à biblioteca mais hoje, porque tudo está na internet, no Google. Não estou falando que é ruim, tá? Estou dizendo que são duas facetas de uma mesma moeda, né? Mas eu sou do livro. O livro é gostoso. O livro, eu não sei, tem todo um. Eu acho que assim, tem coisas que é difícil de. Acho que um dia. A revista ainda vai, né? As revistas diminuíram muito mesmo, jornais, mas acho que livro é difícil de. Eu acho que continua forte ainda os livros. Acho que sim, né? Não sei dados, mas imagino que deve ter dado uma boa decaída, né? Decaída, Uhum. E tem aqueles sebos fantásticos também, né? São Paulo. Sim. Aí deve ter bastante. Uma cidade. Tem alguns, não tem muito, viu? Não tem tanto. Tem uns 2, 3 sebos, mas. Eu acho Curitiba, né? Curitiba acho que é mais. Mais aqui a gente está numa cidade grande, mas ainda é uma cidade de interior, né? Tem 600 mil habitantes. Curitiba, não sei quanto está hoje, uns 1,5 milhão, 2, sei lá, não sei. E você, aquela época em Itapetininga, você é uma pessoa saudosista, você acha falta daquela época que, né, era mais romantizada aqui a cidade, assim, não tinha tanta tecnologia, dos amigos, você sente falta? Você é nostálgica ou não? Assim, eu sou nostálgica em algumas coisas. Eu tô com 43 anos, né? Enfim, saí de Itapetininga com 17 para 18. Então, e não voltei, né? Então, alguns de nós estudam, voltam, eu não voltei. Então, eu tenho muita saudade dos amigos, então adoro quando a gente se encontra, né? E tenho saudade de uma época que as coisas eram mais tranquilas da adolescência, né? Então a gente teve uma adolescência saudável, né, Fábio? De poder sair na rua, de poder voltar de madrugada assim, sem grandes perigos ou sem problemas de violência. Aí a gente aí passeou. Encontro da semana passada foi delicioso, né? Fazia um tempão que não viajou, fiz, né? Tudo de bom. E aí, enfim. A Mariana Palese aqui, não, o Fábio Saco, né? De camisa. Que a gente passava os carnavais, né? Carnaval de o maridão aqui. O maridão não tem Facebook? Tem? Não tem. Não gosta? Não. A Juliana, tô falando com ela para fazer uma. Já fiz live com você, fiz com o Fábio, tô fazendo com você, né? Fiz com a Paula, preciso fazer com toda a galera aí, né? Que dá papos sempre bons, né? Graças a Deus. Né? Papos bacanas aí, turminha. Eu sinto falta dos carnavais do clube, viu, Fábio? Os carnavais eram maravilhosos. Eram muito bons, né? Os bailes, né? Lembra que tinha os bailes, cada mês tinha um baile no Venâncio, tinha baile country, baile anos 60, né? E outra coisa que a gente teve também privilégio, a vida noturna em Itapetininga era fantástica, né? Se você era de sair... Eu saía pra caramba, não via... Mesmo na faculdade, eu adorava voltar para Itapetininga para passear, né? Então, e era uma vida noturna... Eu já estava na faculdade e voltava para passar o carnaval em Itapetininga, né? O carnaval tinha o Bloco do Avestruz, que foi o marco também. Na mesma época que tinha o Bloco do Avestruz, tinha uma galera do colégio que tinha o Bloco do Peru, você se lembra? Que era o Bloco do Peru, tinha do pessoal que é mais antigo, do FUAD. Mas o carnaval, ele foi também aquela tradição de carnaval, tirando cidades aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, no Norte, né? Ali na Salvador, enfim. O carnaval ele perdeu aquela essência. Não sei se foi por a geração mudou, as músicas. Na cidade. Em Itapetininga, você diz.
Sim, acho que no interior do estado de São Paulo. São Paulo voltou com o carnaval muito forte. Muito forte o carnaval de rua em São Paulo. Né? Mas o interior de São Paulo perdeu bastante, viu? Tatuí também tinha o carnaval, infelizmente. Eu descobri um carnaval, eu tenho uma grande amiga da época de São Carlos, que está morando agora no interior de Minas. Nossa, eu passei uns 3, 4 carnavais lá, porque é carnaval de rua, de bloquinho, Tiradentes, é pertinho de Tiradentes, é uma delícia, assim. Ouro Preto tem um carnaval também, diz que é muito bom. Diz que é muito grande, né? Mas lá é São João del Rei e Tiradentes, que são menorzinhas, não são carnavais tão conhecidos, assim, mas tem esse carnaval de rua que era muito gostoso. Agora, eu tenho boas memórias do carnaval de Tapetinga, foram vários anos. A gente fazia esquenta, depois andava todo mundo pela avenida até chegar no clube. Um absurdo, com as disputas de blocos, e vinha gente de vários lugares, né, da cidade de São Paulo para passar o carnaval lá, era muito bom. Então, foi uma época, foi um auge. Isso eu tenho saudade, assim, tenho nostalgia. E começava na sexta-feira, né, que tinha um trio elétrico, depois começava daí no sábado, ia até a terça-feira, aí tinha esquenta da Bulos, depois ia para o Venâncio, mas era uma maratona. Comemoração também das Copas, né? As Copas do Mundo. Copas. Que a gente, nossa, a cidade inteira fervia e a gente se organizava para fazer esquenta nas boates da época. Foi um tempo bem gostoso. Assim. A Copa Anglo também fazia muito sucesso, né? As gincanas. E os professores do Anglo eram professores muito bons, né? Sim, eu tenho boas recordações. Fantásticos. Eu entrevistei o Martinho. Vocês falaram. Curso de geografia, né? Ele era um querido. Eu gostava muito. O Márcio de História. Muitas pessoas aí. Tinha o Alfredo, né? Que vinha de São Paulo e fazia as excursões aí para o pessoal mais poder aquisitivo para. E tinha o Carlos, né? Que era coordenador da física. O Carlos foi super importante na minha formação. Eu acho que eu falei para vocês num grupo. Sim, falou. Ele deixava a gente ir para Sorocaba assistir umas aulas de literatura para o vestibular. Aprendi um monte lá e ele convidava a gente ir sem pagar nada. Assim, nossa, foi super importante para mim. Era uma época muito gostosa. É o irmão do Carlos, que era um dos organizadores do bloco, o Renatão. Você se lembra do Renato, o irmão dele? Não sabia. Ele depois ele é advogado, ele passou no concurso em São Paulo, no fórum, não lembro qual cargo, mas ele lá, o Márcio, o irmão mais novo do Carlos. O Carlos tem mais uma irmã, se não me engano, tem um irmão, que era perito do Ministério do Trabalho. O cara, pessoal, muita gente boa. Né? Sim. Ô, Camila, e agora aqui para frente aí, né? Agora que a pandemia está melhorando aos poucos, como que vai ser aí a sua programação para o ano que vem? Como que está aí? A gente espera, né? A ideia é poder voltar no presencial já em janeiro, final de janeiro, porque como a gente está com o currículo pelo menos uns 4 meses atrasados por causa daquele início, então a gente não faz férias de 3 meses para os alunos. O professor sempre trabalha, tá, gente? O pessoal acha que o aluno tira 3 meses de férias, que o professor também, mas não. Então, acho que as aulas no período de parar para as festas voltam no final de janeiro. A ideia é que se volte presencial. Né? Obviamente que a universidade vai averiguar as questões sanitárias. Por que não voltar agora? Porque a gente tem aluno do Brasil inteiro, então não teria muito sentido trazer o aluno do Acre, do Mato Grosso, para vir para Londrina, né? Sendo que o ano letivo está quase acabando, então a gente está fazendo esse tipo de planejamento. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda não sei direito quais serão os parâmetros para a universidade olhar os índices, né? Tem universidade que está fazendo isso de forma escalonada, então, alguns congressos, por exemplo, a gente fez muitos congressos online, já tem congresso anunciando que, congresso em maio do ano que vem, esse vai ser presencial, inclusive em outros países, assim, no sentido que, agora a gente está com a pandemia um pouco mais controlada, já sabemos melhor como que se pega, né, Fábio? Isso também é importante, assim, para poder ter protocolos mais adequados, e aí esse retorno vai acontecer. Eu espero que tudo dê certo, né, porque... E logo vem a terceira dose para a gente também, né, eu tomei da Pfizer, então a última, acho que tem mais uns 5 meses aí, né, acho que é março, mais ou menos, já tomo aí a terceira dose também, graças a Deus. Meu sobrinho, tadinho, fazia 2 semanas que ele tinha ido para a Universidade Federal, tinha passado no Enem. Puxa.
Fez 2 semanas, entrou a pandemia, então ele nem sentiu, ele estava saindo de Tapetininga, ia para Ponta Grossa, sentiu o gostinho, teve que ir embora. Ele não vê a hora de poder ir de novo, sabe? Não, foi muito triste para certas coisas. Estava lembrando esses dias, passou ali perto do Lava Rápido que eu tenho ali, passou aqueles ônibus, sabe, que faz música de Natal, e o pessoal pode andar, né? O pessoal vai dançando. E o cara ali, eu estava na prefeitura na época, e ele foi falar comigo e tal. Ele era fotógrafo e queria montar esse ônibus. Ele montou esse ônibus, ele conseguiu só trabalhar no Natal, depois veio a pandemia, ele gastou uma fortuna. Mas assim, é duro, né? Infelizmente, agora não parece é que está culpa de nenhum voltando. de nós, né? A gente trabalhou para mitigar, né? Diminuir os efeitos. Eu dou aula para primeiro ano de faculdade, então eu tinha dado 1 semana de aula para quem tinha acabado os calores, tinha acabado de entrar. E aí fui para o online. Aí eu falo, gente, a gente nem se conheceu direito presencialmente, já teve que entrar no computador, mas tudo bem, a gente. E primeiro ano tá muito animado, o pessoal acabou de entrar no vestibular, eu adoro dar aula no primeiro ano, fala super gostoso, porque eles estão assim, muito entusiasmados. E por outro lado, o ano que se formou, o ano passado, foi bem prejudicado também, né? Tipo, as meninas tinham pago formatura os 5 anos e não conseguiram festejar. É óbvio que isso, perto do que a gente viveu, de quantas pessoas morreram, não é nada, né? Se a gente for pensar. Mas é uma época importante da idade deles. E para a psicologia, para rever muitos conceitos também, né? Para rever a forma de vida, dar mais importância também. Aí já é o lado mais filosófico também, mas muita coisa assim para quem quer rever os conceitos, né? Vai servir bastante também, né? Porque acho que é uma outra era, uma outra etapa da vida. A gente vai sair, já está muito mudado dessa situação, né? Então, nós somos novas pessoas depois da pandemia, né? Espero que a gente consiga sair até melhor, né? Aprendendo exatamente a lidar com esse ambiente muito que foi difícil, hostil, tanto o ambiente, né, natural de uma pandemia, mas o ambiente político que o Brasil viveu e está vivendo. Então, assim. E esse ano vai ser assim, tem que manter os ânimos aí. Conversar bastante aí, né, com psicólogos aí, porque vai ser um ano... Manter a saúde mental, né, vai ser difícil. Porque ainda mais é para governador, para deputado, senador e presidente da República. Então vai ser um ano, mas enfim, vai dar tudo certo, graças a Deus. Bom, Camila, estamos chegando ao final, mas antes eu quero o seguinte, você passe uma dica aí, né, muitas pessoas que queiram fazer a psicologia, que estão assistindo aí, vão assistir também na TVI. Tenho vontade de fazer psicologia. Que dica que você dá? Olha, assim, tem muitas pessoas aí que falam assim, que quer fazer a psicologia, eu já vi falar sobre isso, para meio que se autotratar, né? Mas não é por aí, não tem nada a ver, né? Não, você quer se autotratar, você quer se entender, procure um bom psicólogo, né? Aí outra coisa também que eu ia falar com você, esqueci também. Tem um amigo meu, psicólogo, que ele falou assim, sobre pessoas normais, né? Assim, quem é normal. Ô, Fábio, um dia, se tiver uma pessoa normal, você apresenta para mim. Que não existe normalidade total. A normalidade é uma convenção social, né? Você pega lá o que é mais comum e chama aquilo de normal. Mas isso vai mudando de épocas em épocas. O próprio modelo médico que vai discutir normalidade ou anormalidade, na minha área, a gente nem discute, não existe normal e não normal. Existe cada um com uma característica XYZ. Estou falando em termos psicológicos, não estou falando em termos biológicos. Mas o próprio modelo médico que vai definir normalidade, transtornos, ele vai sendo alterado ao longo do tempo, porque a sociedade muda, as pessoas mudam, o que é considerado normal num momento não é considerado no outro. Agora, a dica, assim, psicologia é um campo muito bonito, que tem muitas áreas de interesses, então é difícil você não achar uma área de interesse dentro da psicologia. Ela tem muitos campos de atuação. Eu falo, onde tem gente, o psicólogo pode trabalhar. Onde tem comportamento humano, o psicólogo pode trabalhar. Então, a gente tem muito campo de atuação, e uma coisa muito legal, Fábio, que quando eu me formei não era tanto assim, é uma profissão que está sendo muito mais bem aceita. Né? Então, uma profissão hoje que, quando eu me formei era mais difícil trabalhar como psicólogo mesmo. Hoje não, é uma profissão que está sendo muito bem aceita, né? É uma profissão necessária por esse mundo maluco que a gente vive. Então, é uma área fácil de você achar um interesse seu, porque ela é muito diversa, e tem sido bem aceita aí no mundo, no Brasil. Então,
tem que gostar de estudar, tem que procurar uma boa universidade, tem que gostar de ler, tem que ter, né, flexibilidade. A psicologia produz isso, né? Um bom curso vai mostrar para você que você tem diversas formas de viver, né? E, portanto, a gente tem que compreender diversas formas de vida, né? De viver. Isso eu acho que é a grande coisa mais importante da psicologia. Às vezes, quando eu vejo algumas postagens, eu penso com a cabeça de psicólogo, né? Não, então, de psicóloga. É uma profissão maravilhosa. Eu acho assim. Comparando assim, é diferente, mas uma área também que tem bastante, assim, um leque muito grande, que é o direito também, né? São duas áreas aí que você tem um leque, várias profissões, né? Pega aí também hoje em dia a educação física, enfim. Mas a psicologia com o direito tem esse leque muito enorme mesmo, né? A psicologia, o que acontece é que quase todo mundo acha que a psicologia é aquela clínica, né? Onde você vai lá e fica conversando com o psicólogo. Essa é uma parte da psicologia. Mas não, você tem, né, psicólogo que trabalha em empresa organizacional, psicólogo escolar que vai trabalhar nas escolas, psicólogo que vai trabalhar com avaliação de crianças, em avaliações psicológicas, psicólogos trabalhando em UBS, trabalhando nos CAPs, que são centros de habilitação psicossocial, que são super importantes no SUS. Então, você tem psicólogo, é isso. Onde tem gente, pode ter o psicólogo trabalhando. Então, o campo é... Muito obrigado, Camila, agradeço demais. Imagina. E obrigado pela dica também. Então, assim, tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente. Evitar os preconceitos, qualquer tipo de preconceito. Todos nós temos, né, Fábio? Porque temos, sim. A gente entende isso, somos frutos de uma sociedade com preconceito, portanto, todos somos. Mas a psicologia te ajuda a entender e a aceitar, respeitar um mundo mais diverso, né? Então, isso a gente vai aprendendo na faculdade. Se o sujeito entra sem entender, minimamente ele vai aprendendo ao longo do curso, sabe? Muito bom. E agora deixo aí aberto aí para as suas considerações finais. Quem quiser acompanhar você aí, pelo Facebook, pelo YouTube, como é que você está nessa área? Eu estou no Face, né? Eu tenho minha página, não, eu estou na página da universidade, depois eu posso mandar para você, onde a gente na pesquisa trabalha muito com a plataforma Lattes, que está meu currículo imenso, não, todo ele lá, enfim. Eu faço parte de redes sociais de cientistas, viu, Fábio? Tipo, tem uma ResearchGate, que é maravilhosa, que é uma rede de cientistas, mas aí... mas principalmente ali no Face eu posto bastante coisa da profissão. Tudo que eu posso postar da profissão, eu compartilho no meu Face. Muito bom. Preciso construir uma página pessoal, ainda não tive tempo de fazer isso. Tanta coisa, mas aos poucos aí você vai fazendo, né? E é bom ter. O Instagram você não tem? Não, eu tô super resistindo a entrar no Instagram. O Instagram é legal também. Agora, o que eu não costumei é que eu tenho Twitter, todas as redes aí, mas o TikTok, para mim, já não muito moderno, ou muito, não sei, para mim já não. Eu cheguei a instalar lá tal, mas já não serviu. Agora o Instagram é legal, você vai gostar. O Instagram não tem essas discussões calorosas aí, polêmicas de política, por exemplo. É muito difícil no Instagram. Mas muito obrigado. E lembrando que amanhã vai passar. Bom te ver. Trabalho bom demais. E apareça mais aqui, né, Carla? Para a gente reunir aí. Estaremos aí, né? Deus quiser. Graças a Deus a gente pôde se encontrar aí, né? Com a turma. Depois não tinha saído nenhuma vez em Tapetininga desde o começo da pandemia, com a preocupação com os meus pais. E dessa vez falei, não, então os 3 já tomaram a terceira dose, que tem uma vozinha de 91 anos, né, gente? Puxa, que benção. Então, a gente sempre tomou muito cuidado com eles na pandemia. Agora que tá uns 3 com as 3 doses, eu falei, dá para sair de máscara, encontrar alguns amigos ao ar livre, né, num boteco com certeza. Com ar livre, enfim, foi ótimo, muito bom. Bom, eu vou ser muito obrigado mesmo, mas lembrando que amanhã vai ter no TVI. Tem o programa do professor do Jovir, umas 22 ideias. Acabando a aula do professor Jovir, que é um cara muito interessante também. Você gostar muito de conversar com ele, super antenadíssimo. E também ele fez na Unicamp, fez doutorado, tudo. Um cara bacana. Depois entra a nossa live às 22 horas. E fica depois, eu vou pôr no YouTube, também vai estar no YouTube. E semana que vem está de volta. Muito obrigado. Abração aí. E vamos encerrar com samba, que você já falou tanto de carnaval. Bom demais. Vamos encerrar com samba, porque tem uma notícia muito boa,
que a sambista Dona Ivone Lara ganhou uma merecida homenagem nesse último sábado, aí, dia 20, dia da Consciência Negra, uma estátua de bronze no dia campus super do importante, Maracanã. né? Um dia super Muito importante. Ela é uma diva do samba também, né? Estátua de bronze no campus do Maracanã. No campus Maracanã da Universidade Estácio de Sá. Olha que legal. Merecidíssimo. Então, vamos aqui com a dona Ivone Lara, que é a nossa rainha do samba, assim como também esqueci o nome da Beth Carvalho também, que era fantástica, entre outros, mas ela também foi muito importante. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu só achar aqui. Ver se eu acho o arquivo. E estamos encerrando aqui com essa grande dona Ivone Lara, junto com o Martinho da Vila, hein? Até mais, obrigado. Agora eu trouxe um presente para vocês. É uma convidada muito especial. Vou dizer o nome dela, mas é cantando. Ivone Lara, Ivone Lara, vai! Ivone Lara, Ivone Lara. De novo, vai! Ivone Lara, Ivone Lara, Ivone Lara, Ivone Lara. Ela do Império, ela não é da Portela. Vou dizer agora como é o nome dela. Ivone Lara, Ivone Lara, Ivone Lara, Ivone Lara. E bonito, Ivone Lara, Ivone Lara, Ivone Lara, Ivone Lara. É uma dama, uma estrela e tremenda partideira. Ela anda lá na vila, mas mora em Madureira. Ivone Lara, vem, Ivone! Ivone Lara. E chega aí, Ivone Lara, Ivone Lara. Ivone, Ivone Lara, Ivone Lara, Ivone Lara.
A estrela atrás da lua, eu atrás do meu tchê, tchê, tchê. Olha lá, ouça, tchê, tchê. Olha lá, ouça, tchê, tchê. Olha lá, ouça. Mas bem que vovó me dizia, criança, olha lá, tome cuidado. Poxa, esse seu passarinho está mal acostumado, tchê, tchê, tchê. Olha lá, ouça, tchê, tchê. Olha lá, tchê, tchê. Olha lá, ouça, tchê, tchê. Tchê, tchê. Olha lá, ouça, tchê, tchê. Olha lá, Na live com Fábio Campos. Oferecimento Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida. A lavagem em brilho que seu veículo merece. Lavagens de carros, motos, picapes e caminhonetes. Promoções para Uber e taxistas. Lavagens com ducha de espuma azul e shampoo com cera da 3M. Produtos de alta qualidade, com atendimento personalizado. Para sua comodidade, também fazemos o serviço de leva e traz. Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida. O seu veículo no capricho. Rua Francisco Valho, 1780, no centro. Telefone e WhatsApp 99788-8829. Bateu aquela fome? A boa pedida são os espetinhos Carlitos. Tem espetinho de frango, cáfita, linguiça suína, linguiça calabresa, coraçãozinho de frango, carne bovina, medalhão de frango, queijo coalho, lombinho com queijo, pão de alho e picanha. Conheça também os nossos combos e consulte o cardápio dos espetinhos especiais. Peça pelo nosso delivery e receba aonde você estiver. 99779-2664 ou também pelo Espetinhos Carlitos, o delicioso churras em brasa do seu dia a dia.